Boa noite a todos que estão presentes, um total de uma pessoa. Mas, hoje é a nossa última aula do intensivo. E aí a gente vai encerrar com chave de ouro, falando do conteúdo de estatística, em que a gente vai ver moda, moda mediana, média e média aritmética. Falei na ordem completamente errada aí, mas são esses os conteúdos. Além disso, se sobrar tempo, e eu creio que vai dar pra pelo menos explicar o que é, variância e desvio padrão. Não é o nosso foco porque não cai, tá? Mas eu posso explicar aqui o que é, sem necessariamente passar fórmulas, tá? Então, já tá aí pra vocês o meu quadro. Quando a gente vai estudar estatística, antes da gente falar dos cálculos propriamente ditos, a gente tem alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito que a gente tem aí é o conceito de população. População vai ser o conjunto de pessoas ou o conjunto de objetos que vão ser analisados, tá? Então, vamos supor que a gente vai pesquisar aí quantos brasileiros gostam de uva, tá? Então, quantos brasileiros gostam de uva? A nossa população aqui vão ser os brasileiros, certo? Todo mundo do Brasil. Só que, se bater de porta em porta e perguntar quantas pessoas da casa gostam de uva, vai levar muito tempo e, na maioria das vezes, não é viável. Então, a gente pega uma amostra da população, ou seja, uma parte dos brasileiros, uma quantidade de brasileiros, que vai representar toda a população. Então, é uma parte da população, certo? E aí, geralmente, né, vai depender muito da pesquisa, mas geralmente pega valores proporcionais. Então, vamos supor que a gente quer aí 1.000 brasileiros, certo? Então, a gente vai pegar uma quantidade proporcional à população de cada estado, por exemplo, tá? A variável vai ser o assunto abordado. O que a gente está querendo saber? Então, aqui a nossa variável no nosso exemplo vai ser quantas pessoas gostam de uva. Então, gostam de uva. Aqui a gente ainda pode ter uma bifurcação, né? A gente tem as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas, né, fica meio óbvio, é quando ela pode ser representada através de números. Então, por exemplo, quantas horas por dia você gasta estudando, né? Você passa estudando. Então, aqui é uma variável quantitativa. Agora, sei lá, a matéria que você mais gosta. Aí já é uma questão mais qualitativa. Já não pode ser representada através de números. O rol é o agrupamento dos dados. É a lista de dados. Então, é quando a gente vai fazer uma lista de dados, né, que foram coletados aí na nossa pesquisa. Além disso, depois que a gente elabora o rol, faz essa lista de dados, a gente faz também uma distribuição de frequências, que é uma tabela no qual a gente registra, né, por exemplo, sei lá, não sei que exemplo dá pra vocês. Vamos pensar aqui, quantos gols cada jogador fez, né? Então, o jogador fez 1 gol, fez 2 gols, fez 3 gols, fez 4 gols e assim sucessivamente. Então, a frequência absoluta vem mostrar pra gente o valor real que aquilo ali aparece. Então, quantos jogadores fez 1 gol? Um número X de jogadores. Quantos jogadores fez 2 gols? Uma quantidade Y de jogadores. Então, isso é a frequência absoluta. É o valor exato que vai representar aquele dado, tá? E a frequência relativa é o quanto que a frequência absoluta representa do total. E, geralmente, né, é dado em porcentagem. Então, aqui a gente vai pegar a frequência absoluta e dividir pelo número total de dados, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que 10 alunos fez um total de 1 gol. E a gente tem um total aqui de 50 alunos. Então, a frequência relativa vai ser 10 sobre 50. Também conhecido como 20%. Então, 20% dos alunos fizeram aí 1 gol, tá?
Essa tabela de distribuição de frequências, ela não é tão recorrente no Enem, mas é muito importante na vida real. O primeiro conteúdo que a gente vai ver hoje vai ser o conteúdo de média, né? Média simples, média aritmética simples. A média, no geral, ela vem fazer um questionamento, na verdade. Se todos os valores daquele conjunto fossem um só, sem alterar as propriedades do conjunto, que número seria esse? É essa a ideia da média. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, os dados, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Um exemplo aleatório. E que vai dar muito certo. Para mim calcular a média, ou seja, para mim saber se todos esses valores fossem um só, qual ele seria, eu vou somar todos esses valores. Então, eu vou pegar 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6 e dividir pela quantidade de itens. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens, certo? A soma aqui no nosso numerador vai dar 20. Então, 20 dividido por 5. Isso aqui é igual a 4. Então, se todos esses números fossem um só, ele seria o 4. Tá bom? A gente ainda tem a média ponderada, a média aritmética ponderada. Que é o seguinte. Quando a gente agrupa, quando a gente agrupa em uma tabela, quantas vezes aquele dado ocorreu? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma lista de, de salário. Então, vamos supor que nós temos salário de... Vou pegar valores pequenos aqui, relativos a salário, né? Pra ficar mais fácil de fazer conta. Então, vamos supor que nós temos pessoas que recebem R$200, R$500 e R$1.000. Então, nós temos aqui 10 pessoas que recebem R$200, 5 pessoas que recebem R$500 e 2 pessoas que recebem R$1.000. Qual que é a média do salário dessa empresa, dessa instituição, sei lá? Então, o que acontece? Como 10 pessoas recebem R$200, então a gente teria que somar R$200 10 vezes, certo? 200 mais 200 mais 200. Só que isso é igual a 200 vezes 10. A mesma história aqui, ó. Teríamos que somar o 500 por ele mesmo 5 vezes, que é a mesma coisa que 500 vezes 5. E aqui, a mesma ideia. Então, 2 vezes 1.000. E aqui a gente vai dividir pela quantidade de itens. Na hora que a gente faz isso aqui, olha, nós teríamos 10 mais 5 mais 2 itens. Então, 10 mais 5 mais 2 itens. Não vou fazer essa conta aqui porque ela foi só para um exemplo. Mas essa é a ideia do cálculo da média ponderada. E a ideia da média ponderada é exatamente a mesma ideia da média. Se todos esses valores fossem um só, qual seria? Se todos esses salários aqui fossem um só para todo mundo, que salário deveria ser esse? Tá? Para não sair quantidade a mais do caixa da empresa, por exemplo. A gente ainda tem o estudo da mediana. A mediana nada mais é do que o termo do meio. Só que tem um porém. Se a quantidade de elementos que a gente tiver no conjunto for par, então a quantidade de elementos for par, a gente vai ter uma forma diferente de calcular a mediana. Então, vamos supor que a gente tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, e 7. Tá aí. Nós temos 6 elementos, certo? Pra gente calcular a mediana aqui, nós vamos fazer a média dos termos centrais. Então, os termos centrais são 4 e 5. Então, eu vou pegar 4 mais 5 e dividir por 2, já que são 2 elementos. Então, aqui nós temos 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. Então, essa aqui seria o nosso termo do meio, seria a nossa mediana. Se a gente tiver um conjunto de elementos sendo ímpar, ele vai ser o termo do meio efetivamente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, meu termo do meio aqui é o 4, então ele que vai ser a nossa mediana. E por fim, a gente ainda tem a moda. A moda é o que realmente não tem nenhum segredo pra gente encontrar.
A moda é o elemento que mais se repete, né? Ou seja, isso aqui, se a gente tiver numa tabela de frequências, é o que tem maior frequência absoluta. Certo? Já que ele é o mais recorrente. E aí a gente tem os conjuntos amodais, certo? Então o conjunto ele é amodal quando ele não possui moda. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Não tem nenhum elemento que se repete aqui, certo? Então ele é amodal. A gente tem um modal, certo? Que é quando possui uma moda. Por exemplo aqui, 2, 2, 3, 5. Então a nossa moda aqui é o 2, que ele aparece várias vezes. E a gente tem o bimodal, que é quando o nosso elemento possui mais de uma moda, certo? Possui, no caso, duas modas. Sei lá, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo que o 1 e o 3 aqui aparecem na mesma frequência? Então, eles serão a moda, né? As modas aí do nosso conjunto. Bom, como a gente tem um tempinho aí, né? Vou falar um pouquinho sobre variância. A variância é um dos cálculos que a gente pode fazer para definir o quão distante os valores estão da média, certo? Ele é utilizado mais, mais uma medida comparativa. Então, para a gente calcular a variância comparativa, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o elemento, certo? Menos a média e elevar ao quadrado. Então, a gente pega um elemento. Deixa eu dar um exemplo. Ó, eu tenho esses conjuntos de dados aqui. 2, 4, 6 e 8. Certo? Vamos encontrar a média. Então, nós vamos pegar 2 mais 4 mais 6 mais 8. Dividir por 4. Então, aqui dá 20 sobre 4, que é igual a 5. Então, 5 é igual à nossa média. Para mim saber a variância desse conjunto de dados, eu vou pegar um número, ou seja, 2, menos a média, e elevar ao quadrado. E vou somar com 4 menos a média e elevar ao quadrado. Mais 6 menos a média e elevar ao quadrado. Mais 8 menos a média e eleva ao quadrado. Dividido pela quantidade de termos. Então, se eu tenho 4 termos, eu vou dividir aqui por 4, tá? Então, só para finalizar aqui a conta, né? Já que não é uma coisa tão recorrente assim. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui 9 dividido por 4 é igual a 20 dividido por 4, que é igual a 5. Como a variância foi igual à média, né? Isso quer dizer que é um conjunto de dados relativamente... deixa eu ver como é que eu vou falar. Relativamente... Não é bem organizado, mas é como se fosse mais ou menos quase uma progressão, tá? E irregular, já que a variância é relativamente alta também. Além disso, a variância ela quase nunca é utilizada de forma isolada. Como eu falei, ela é uma medida comparativa, tá? E a gente também tem o desvio padrão, que é a raiz da variância. Não tem muito segredo nisso aqui, não. Vamos ver como é que isso aqui cai no Enem. Eu já vou trazer em questão de Enem, porque é um conteúdo bem mais simples, né? Tanto para o Enem quanto para outros vestibulares. Então eu separei aqui duas questões do Enem de 2019. E aí eu vou trazer para vocês, e se sobrar um tempinho, eu trago de outras provas. De outros anos, né, no caso. Então, deixa eu só dar uma reduzida aqui para ficar visível, já que essa questão é grandinha. Deixa eu só formatar aqui. Deixa eu ver. Aí tem um em aleatório aqui. Tá. E suas. Tá.
vou trazer a tabela agora e aí eu resolvo a questão. Deixa eu copiar essa tabela aqui. Vem, filho, copia. Amado, copiar. Deixa eu ver se vai vir. Eita, copiou foi o texto todo. Um segundo. Ai, filho, copia. Ai, ele não quer copiar. O bom, a vantagem é que é pequeno. Deixa eu ver se agora eu consigo copiar. Fala que você veio. Fala que você veio. Fala que você veio bagunçar a minha aula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo colar. Aí, colei a tabelinha. Ó, pra você ver. Tabelinha piquititica. Nem... Isso. Daria muito bem pra eu escrever e eu tô aqui caçando jeito de trazer. Então vamos lá. Enem 2019. A última prova aí. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Certo. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais que o grupo de futebol. Então vamos pensar aqui, ó. Paramos aqui. Se foi dividido entre 2 grupos, então entende-se que são 2 grupos que possuem a mesma quantidade de pessoas. Certo? Então é como se fosse 10 pessoas para basquete e 10 para futebol. Como falou que o de basquete tem uma pessoa a mais que o futebol, então é como se o de basquete tivesse 11 e o de futebol tivesse 10, tá? Então, independente do raciocínio, ou se o de futebol tivesse 9 e o de basquete tivesse 10, a gente tem uma quantidade ímpar de alunos, certo? A tabela mostra as informações sobre os alunos, as alturas dos alunos. Os alunos PJ e FM medem, respectivamente, né, 1,65, 1,66, 1,67 e 68. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega de sala. Segundo essas informações, argumentam-se que os alunos PJ e FM jogaram respectivamente. Então aqui, o que a gente tem? Nós estamos querendo saber, ó, se foi dividido entre 2 grupos, e a gente sabe que a quantidade de elementos é ímpar, então a mediana é exatamente o termo do meio. Exatamente o termo do meio, ó, é 1,67. Então é 1,67 que vai definir quem vai ser basquete e quem vai ser futebol. Então maior que 1,67 vai ser basquete e menor do que 1,67 vai ser futebol. Então, o P é 1,65 é futebol e 1,66 que é o J é basquete. Então P e J, opa, é futebol também, que é pequenininho, é futebol. P e J então é futebol. Então futebol é futebol. Os outros são iguais ou maiores do que a mediana. Então aqui vai ser basquete e aqui também vai ser basquete. Então a resposta correta é a letra C. Nessa questão aqui bastava você saber qual conceito você iria usar, né? Qual conceito realmente iria te ajudar aí a responder essa questão. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui também do Enem de 2019. Vamos lá. Enem de 2019 é uma questãozinha mais enxuta, mas que também envolve o conceito de estatística. Deixa eu só, porque eu tenho agonia de enunciado bagunçado. Então vamos lá. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Certo. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual a média de altura em metro do novo grupo? Então vamos lá. Para calcular o antigo, né? A gente teria o quê? A soma das alturas dos jogadores. Então, a soma das alturas sobre a quantidade de jogadores, 20. E com isso, a gente tem que a média vai ser 1,80.
Se a gente passar esse 20 para lá multiplicando, a gente vai ter que a soma das alturas vai ser 36. Então eu sei que a soma das alturas desses 20 jogadores é igual a 36. Só que desfalcou um jogador. Então é como se a gente tivesse aqui soma das alturas depois, né? Depois. Então nós vamos ter que a soma das alturas. Eu vou colocar um 2 aqui na frente só pra gente saber que é depois, tá? Vai ser 36 menos 0,2, certo? Já aqui diminuiu aqui 0,2. Então vai ser igual a 35,8, certo? Pra gente calcular a nova média, basta a gente pegar a soma das alturas novas, né? A soma das alturas e dividir por 20. Então nós vamos pegar aqui 35,8 dividir por 20, né? Pra gente fazer isso aqui de cabeça, esse zero aqui a gente elimina e passa pra cá. 3 dividido por 2 é 1, sobra 1 aqui. 15 dividido por 2 é 7, né? Sobra 1 aqui. 18 dividido por 2 é 9. Então a nova média vai ser 1,79. Alguma dúvida, gente? Caso não haja dúvida, a gente finaliza por aqui. Não? Nenhuma? Bom, gente, então é isto. Espero que tenham aprendido. Espero que se sintam preparados aí pro Enem. Certo? Boa prova e mantenha o foco que vai dar certo. Tá bom? Beijos e até mais.